Bom dia! Deficiência de vitamina B12. Nós já sabemos quais são as pessoas que estão em maior risco de ter essa deficiência. Sejam pessoas que tratam o estômago, têm gastrite, H. pylori, fazem uso de alguma medicação para tratamento do estômago, como os prazóis. Pessoas que tratam diabetes, síndrome dos ovários policísticos com metformina, por exemplo. Pessoas que fazem uso da carbamazepina, pacientes idosos, vegetarianos e especialmente pessoas com diarreia crônica estão sob risco de ter uma deficiência. Nesse caso, como a gente sabe que os exames não são perfeitos, principalmente o exame de dosagem da vitamina B12 no sangue, a gente precisa ficar muito atento quais são os sinais e os sintomas de deficiência. Então, formigamentos nas mãos, formigamentos nos pés, sensação de amortecimento, de falta de força nas mãos, sensação de queimação lá embaixo nas pernas, principalmente quando a pessoa vai dormir, sensação que dá choque, que tem que ficar mexendo a perna, esfregando para parar de incomodar, sensação de que as pernas estão geladas ou que estão muito quentes, mas que na verdade a pessoa encosta lá e a temperatura está normal, são sinais de neuropatia periférica, que é uma das coisas que a deficiência de B12 causa. A B12 ela é importante para a formação da bainha de mielina, que é uma gordurinha que tem em volta dos nossos nervos. Quando a gente tem deficiência, esses nervos, eles ficam como se fosse um fio desencapado. Então dão essas sensações diferentes, né, de queimação, de choque, de alteração de sensibilidade. A gente precisa atentar também para a sensação de desequilíbrio, né? Não é a vertigem, não é aquela tontura que roda igual você tivesse num gira-gira. É uma sensação de que não está firme, principalmente quando fecha os olhos. É muito comum pacientes idosos, talvez que não enxerguem bem, que não têm as pernas tão fortes, referirem várias quedas. E eles falam assim, nossa, nem sei o que foi. Quando eu vi, eu já estava no chão, me puxou para o lado, não sabia o que era norte e o que era sul. A gente precisa ficar muito atento, porque nesses pacientes idosos, especialmente, o risco de queda traz um grande perigo para a saúde deles. Também ficar de olho em questões de memória, cognição, pessoas que estão tendo alguma alteração assim para compreensão, né, dificuldade para estudar, para reter informação. É importante estar de olho na B12 também. Nesse caso, a gente sabe que os exames não são perfeitos, mas além do exame de vitamina B12 sérico, é interessante a gente dar uma olhadinha no exame de homocisteína e também no exame de ácido metilmalônico. Eles veem indiretamente a deficiência de B12 e eu costumo dizer que eles são até mais fidedignos muitas vezes. É muito importante você ter um médico que te acompanhe, que faça uma avaliação dos sinais, dos fatores de risco e dos exames em conjunto, para poder chegar a uma conclusão dessa deficiência, qual é o grau dela, qual é a origem dela e fazer um tratamento adequado com a suplementação.